A paz, meus amados, para mim é um motivo de alegria estar mais uma vez neste vídeo, extraindo da palavra de Deus o conhecimento da verdade, extraindo a doçura, o poder que há no livro sagrado para poder fazer da nossa fé uma fé forte, da minha e a sua fé uma fé forte, já que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. De maneira que precisamos estarmos fortalecidos para não nos desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita da nossa caminhada cristã. Precisamos prevalecer, meu amado. Precisamos vencer os obstáculos e para isso é necessário recebermos a unção, o Espírito do Senhor em nossa vida, mas também o conhecimento da palavra, porque a palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra ela nos orienta, ela mostra o caminho, ela restaura a nossa visão para que enxerguemos as coisas espirituais da maneira que agrada a Deus, para podermos prevalecer dentro daquilo que realmente Deus espera de nós. Então, no livro de Daniel, capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor. Vamos tirar um exemplo da nossa vida nesse texto, amém? Então, olha só, diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivesse por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre esses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Então, eu abro um parênteses aqui. Em você há um espírito excelente? Em mim há um espírito excelente? De maneira que Deus prometeu o seu Espírito Santo para a nossa vida, para que a gente se tornasse essa pessoa excelente, ou seja, essa pessoa que venha agradar a Deus em tudo, em todo o nosso procedimento. Então, esse Daniel tinha esse espírito, um espírito excelente. E o rei, fecha aspas, fecha parêntese, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel. Então é importante a gente entender que em nós não pode haver culpa, e em nós tem que haver um espírito fiel nas alianças. O primeiro ponto que podemos extrair aqui do exemplo de Daniel, da palavra do Senhor, que nos dá visão para a gente lapidar os nossos procedimentos, a nossa maneira de ser. Então ele diz, o nosso Deus, através da sua palavra, assim: e não se achava nele nenhum erro, nem culpa alguma. Então disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, o que foi que aconteceu? Eles procuraram ver coisas passadas, coisas escritas, e descobriram que, no capítulo 8 do livro de 1 Reis, por exemplo, está narrado ali a intercessão de Salomão, que intercedeu junto a Deus pelo povo, e pelo templo, pedindo que Deus habitasse naquele lugar, como ele tinha prometido, e também pedindo para Deus ouvir todas as orações dos homens, dos filhos de Israel, em diversas situações, dentre as tais, quando estivessem cativo, por causa de seus próprios pecados. Então, esse homem cativo, ele voltaria a sua face, o seu rosto em direção a Jerusalém, e adoraria o seu Deus, e se prostraria, invocaria o Senhor, e o Senhor ouviria, pelo fato de ele se curvar diante de Deus e direcionar a sua face para Israel e para o templo ali em Jerusalém. E eles descobriram isso. Então estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Eles tinham descoberto que havia sido feita
oração intercessória, e Deus tinha dado graça ao povo de Israel em resultado da oração intercessória do rei Salomão, quando foi inaugurar o templo, a ponto de Deus derramar uma glória tremenda naquele lugar, que nem os sacerdotes aguentaram em pé. A fumaça era tão grande, o poder foi tão grande, manifesto naquele dia da inauguração do templo, que nem os sacerdotes conseguiram suportar em pé a glória de Deus. Mas foi maravilhoso. Então, todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que quer dizer interditar, que quer dizer não deixar que o que estava acontecendo continue acontecendo, em especial as coisas religiosas, né? Então, se tinha um jeito de cultuar, tinha um horário de cultuar, então interditaram aquela maneira de ser feito por parte do povo de Deus ou de qualquer uma outra religião na época dos cativos, de invocar o seu Deus. Então o povo de Israel tinha essa maneira, né? Voltando para Jerusalém. Então todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Né? Então aqueles líderes estavam tão enciumados com Daniel, pela maneira dele ser correto, e também pelo resultado do seu trabalho, porque ele era trabalhador, né? Ele era fiel às autoridades constituídas, era fiel ao momento do cativeiro, porque Deus tinha ordenado que eles fossem cativos para a Babilônia em tempos passados e que vivesse lá até que ele estabelecesse o tempo da volta do povo de Israel para a terra, né, a qual eles tinham saído, tinham sido retirados cativos. E Daniel foi fiel. No entanto, amados, eles procuraram o rei para que fosse feito esse interdito, porque eles sabiam que Daniel não pararia de adorar, porque ele fazia aquilo continuamente. Então ele chegava na sua casa, e assim que houve esse interdito, né, como está escrito no versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, e o interdito também, entrou em sua casa e em cima, porque ele morava ele tinha, o seu quarto era um andar acima, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer continuamente, como até o próprio rei Dario, por diversas vezes, proclamou e testemunhou que ele fazia isso desta maneira continuamente. Então, aqueles homens foram junto procurar, né, ver se Daniel estava fazendo, foram espionar, foram junto e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, ou seja, desde aquela época já existia espionagem, meu amado, espionagem. Então, Daniel passou a ser espionado por aqueles que interessavam na sua destruição, no seu mal. E encontraram Daniel fazendo a mesma coisa, mesmo tendo sido declarado pelo rei, mesmo tendo sido decretado que não poderia ninguém em 30 dias invocar o seu Deus, fazer petição alguma, em nenhuma situação, nem em caso financeiro, nem em caso de saúde. Tudo tinha que buscar na pessoa do rei Dario, né? E então, amados, eles acharam falta e fizeram com que a lei dos medos e persas se cumprisse, porque não se podia revogar. E tinha sido decretado, e tinha sido feito uma lei, tinha sido feito um interdito que não poderia haver culto algum
pelo menos daquela maneira, aquele culto na intimidade, ninguém empata, você sabe disso. As pessoas na sua intimidade, elas cultuam quem elas querem. Elas falam com Deus que elas bem entendem. No entanto, Daniel tinha uma maneira diferente. Tinha esta maneira, a maneira íntima, a maneira muito pessoal de buscar a Deus na sua intimidade, mas tinha um momento do seu culto onde era com janelas abertas, com a face direcionada para Jerusalém. E ele não parou de fazer, continuamente fez o seu culto racional, o seu culto verdadeiro, porque era daquela maneira que ele tinha feito, sabe? E os espiões foram junto ao rei e fizeram com que a lei se cumprisse, convencendo o rei Dario a colocar Daniel na cova dos leões, mesmo sendo contra a vontade. Você vê isso no capítulo 6 do livro de Daniel. Mas por causa da lei, né, por causa de muitos líderes, de muitos que ajudavam o rei Dario na administração do Estado dos Medos e Persas, por causa desses homens maus, o rei Dario foi obrigado a tomar uma decisão de colocar Daniel na cova dos leões. Mas foi algo muito especial. Por quê? Porque estando Daniel na cova dos leões, Deus ordena que um anjo vá até Daniel na cova e feche a boca dos leões. E os leões, eles não tiveram força, não tiveram poder sobre aquele que estava ali à sua frente, que era o profeta Daniel. E por que que Daniel, ele recebeu algo especial ali naquele momento? Uma unção muito forte, a presença muito forte de Deus através da pessoa do anjo e do poder que havia nele, para que ele fosse livre naquele momento. Porque ele não negociou a sua adoração, ele não vendeu. Mesmo ele sendo fiel ao rei Dario, ao estado dos Medos e Persas, até porque Deus tinha ordenado isso, mas ele achou prioritário, ele achou que estava acima de todas as leis a adoração livre, a adoração contínua, a adoração pessoal dentro daquilo que Deus estabeleceu dentro do dom de cada uma pessoa e também daquelas coisas que Deus manifestou desde a antiguidade para que o buscasse de uma maneira coletiva. É importante entendermos que na Bíblia ela ensina claramente os passos, ou seja, passo a passo, de como nos entregamos, de como devemos fazer para adorarmos verdadeiramente de uma maneira coletiva, de uma maneira que partilhada com os irmãos, né? No partir do pão, nas orações, na comunhão. Mas também a Bíblia ensina nos seus detalhes, nas suas revelações, nos seus pontos, que são coluna para a nossa fé, ela ensina a maneira também pessoal de cada um, pelo menos na sua base, como devemos buscar o nosso Deus. No nosso quarto, na nossa intimidade, na nossa maneira bem pessoal. Daniel não negociou essa parte. Por quê? Porque desde a antiguidade Deus tinha estabelecido algumas coisas que era prioritária no que se refere à oração e o relacionamento, no sacrifício, no culto racional a Ele. E Daniel não negociou, meu amado, isso. Ele não aceitou essa situação, a ponto de preferir ir para a cova dos leões. Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, está chegando os dias em que com certeza vai chegar este dia, não sei quando exatamente, que vão querer tirar a adoração do povo de Deus da maneira que aprendemos, da maneira que recebemos do Espírito de Deus, que é um Espírito voluntário,
que é um espírito invocado, que é um espírito que Deus dá para quem quer. E ele se manifesta de maneira diferente em cada um, algumas coisas por igual, no coletivo, mas no pessoal, com cada um com as suas diferenças, mas com detalhes que são peculiares e dentro, no centro da vontade de Deus. Não tem como mudar, né?